9h36 em Mato Grosso do Sul. Um bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de nevoeiro, nublada e com muita instabilidade aqui em Campo Grande, né? Interaja, mande seu recado e conta pra gente como é que você está enfrentando essa manhã aqui em Campo Grande no 999323500. Ou para você que nos acompanha aí também no interior do estado, né? Como é que você está enfrentando esta manhã de muita instabilidade aqui em Mato Grosso do Sul. O nosso assunto agora é uma entrevista e nós vamos falar sobre literatura. Já está aqui no estúdio conosco o juiz do Tribunal do Distrito Federal e juiz auxiliar do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal, STF, o Fábio Francisco Esteves. Ele que é sul-mato-grossense, de Paranaíba, está aqui na capital e ele participou de um evento do Judiciário essa semana, ocorrido aqui em Campo Grande, e também entregou exemplares da obra literária Da Roça aos Tribunais, a instituição social Thyssen. Para a gente falar sobre este assunto, entender um pouco mais sobre esta obra, a gente vai conversar com ele agora. Um bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Tradicionalmente, né, os juízes a gente acaba tendo um tratamento diferenciado, né? Mas a gente está falando sobre literatura. Quero falar aqui com o inspirador da obra. Fábio, conta pra gente, como é que começou a história do Fabinho da Roça aos Tribunais? Pois é, temos a editora, a Turminha do Bem, que é daqui do Mato Grosso do Sul, propriedade de um professor meu, um professor da faculdade, e eles têm um projeto muito lindo, um projeto que trata da educação, das emoções das crianças, e já está implantado em várias escolas. E aí, eles queriam uma história real, concreta, para falar um pouco sobre questão étnico-racial, para falar de educação e sonhos. E aí, me procuraram, chamaram a Claudine para poder dar toda, né, a construção de um texto infantil, de um texto que pudesse dialogar com as crianças. E nós fizemos, e aí foi feito um recorte, a Claudine fez um recorte da minha infância na zona rural de Chapadão do Sul, uma cidade aqui do nosso interior, onde eu estudei numa escola multisseriada até o 4º ano do ensino fundamental. E é uma história cheia de muitas conquistas, né? E a Claudine, ela soube dar um contorno muito especial para a história. Então, por mais que nós tivéssemos muitas dificuldades, morando na zona rural, com um dificílimo acesso para chegar à escola, tem uma família muito linda, minha família, muito coesa, muito estruturada, tem muito afeto. Meu pai é um homem analfabeto, que levou a educação a sério, as últimas consequências de seriedade. Minha mãe, uma mulher incrível que deu todo o apoio e protagonizou muito depois da morte do meu pai sobre a questão de eu estudar, de buscar essa educação. E aí, a editora Turminha do Bem e a Claudine traduziram essa história, colocando para as crianças, claro, questões raciais, mas colocando sonhos e, acima de tudo, a educação. Então, tem passagem interessante no livro que as crianças gostam muito. Outro dia, uma mãe me mandou um vídeo de uma criança que havia lido o livro e ela dizendo: mãe, eu quero morar na escola, eu não vou parar de estudar. Porque a história narra um momento que nós tivemos que morar na escola porque não tinha mais transporte, meu pai não tinha condição de nos levar mais. E a gente permaneceu na escola durante um bom tempo, morando lá. E isso hoje tem inspirado as crianças, tem divertido também, então tá sendo legal. Fábio, eu quero contar um pouco mais da sua história, mas eu quero também demonstrar o tamanho do desafio, né, que você enfrentou para chegar onde você está hoje, né? Os concursos do mundo judiciário, normalmente eles são alguns dos mais difíceis, mais concorridos. Então a gente está falando de uma história de superação de vida, mas uma superação também desses desafios educacionais, né, que precisam ser vencidos para a conquista de um posto como hoje você tem, né? Juiz do tribunal
do Distrito Federal. E aí eu gostaria de contar a sua história. A sua família era uma família humilde, então, pelo que você estava contando. Sim, meu pai era um analfabeto, minha mãe tem o 4º ano do ensino fundamental. Eu costumo dizer que nós somos, né, e éramos mais ainda, uma típica família brasileira, né, uma família preta, uma família pobre do interior. E o acesso à educação, para nós, era fundamental e, ao mesmo tempo, era algo mais difícil que a gente tinha ali, né. Então, para sair dali, né, e ir para o tribunal, e o livro conta isso, né? O livro conta a história do Fabinho, que é meu apelido quando eu era criança, da roça para os tribunais. E é claro que a história não está dizendo que a roça é algo ruim, penoso, pejorativo, não, né? É a realidade que você enfrentou, né? E, ao mesmo tempo, discutir um pouco sobre isso, né? Quer dizer, a roça também pode ser um espaço onde as pessoas têm uma boa educação, Claro. onde seja... Na verdade, acho que a grande mensagem do livro é que a roça pode ser um espaço onde as pessoas possam construir seus sonhos também. Isso. Né? E de esperança, né? E de esperança. Então, a gente teve sim, muitas dificuldades. Eu fui alfabetizado com 8 anos. E aí, quando a gente pensa, né, como que foi construída essa coisa de chegar à magistratura, ser aprovado num dos concursos, num dos tribunais mais concorridos. É um concurso difícil. E no Distrito Federal isso é um pouco mais concorrido, porque é um tribunal muito visado. Aliás, o último concurso que a gente teve no tribunal, metade dos aprovados eram juízes em outros estados. Então, era uma realidade muito difícil, né? E aí a obra explora um pouco disso, né? Na verdade, a obra, ela tá dentro de um projeto maior. A obra é um projeto. O livrinho é uma parte dele, que é o Trilhas da Igualdade. A gente já chega no box. Pronto, aí, né? Esse box. Porque a sua história, né? A sua história de vida, de superação, eu acho que a gente trazer isso como esse protagonismo para quem muitas vezes, né, ainda que na área urbana, né, estudando com talvez menos dificuldade como essas que você enfrentou, né, é muito fácil na rotina, no dia a dia, a gente desistir dos nossos sonhos, daqueles projetos que ficam adormecidos, né? E que são, talvez, a grande virada de chave da vida. Por que para você foi diferente? O que foi decisivo? Em que momento da sua história, da sua trajetória, você olhou para todo esse desafio e falou assim, não, eu tenho condição, sim, eu vou continuar? Eu penso que foi uma questão de valores, assim, né? Minha família, a infância muito, muito saudável que eu tive. E hoje, por exemplo, eu vejo muito isso, né? Eu vejo as crianças hoje, às vezes, reprovando por falta numa escola que fica a 1,5 km de casa. E aquilo, para mim, é muito, muito problemático. E aí a gente tem várias razões, né? A gente tem essa questão familiar que a gente precisa resgatar. A gente tem a educação que a gente precisa valorizar ainda mais. Acho que a gente precisa pensar numa escola que explore as habilidades que as crianças hoje possuem, mas ao mesmo tempo são diluídas em coisas que não têm sentido. Por exemplo, o celular, né? Então hoje acho que a gente pode... Aliás, esse material é um material para isso. Esse material é um material para os professores. Esse material é para ir para as escolas, para poder resgatar essa construção de sonhos desde a infância. Porque eu tive isso. Eu lembro que meu pai era um cara potente, assim. Eu não consigo encontrar um homem à frente do seu tempo. Se meu pai fosse vivo hoje, com aquela idade, com aquele... Ele ainda hoje seria um homem à frente do seu tempo. Moderno. Muito, muito à frente. Por quê? Porque você pensar numa pessoa que teve uma trajetória de vida muito difícil, um homem analfabeto, em 1986, colocar como um valor central da sua vida a educação do filho. Então, assim... Você era filho único? Não, eu sou mais velho. Então, tem outros 2, depois tem uma irmã. E aquilo é o que me deu uma coisa assim... Eu não tenho como não seguir isso. Eu não tenho como viver isso. Então, hoje, eu acho que a gente precisa também resgatar esses valores das pessoas sonharem também. Os adultos sonharem. A família precisa sonhar. Você acha que você tinha em você a responsabilidade também de deixar o legado do seu pai? De honrar essa personalidade que você fala dele? Eu acho que... eu costumo dizer, até meio complicado de compreender, mas eu costumo dizer assim, eu sou um pouquinho a continuidade do meu pai em outra pessoa, né? E eu acho que isso acaba não gerando uma responsabilidade, um peso. É muito leve, assim, essa forma de eu querer honrá-lo, né? De dizer assim, olha, meu pai... Até porque meu pai, eu acho que era um homem que ele não pensava só
em fazer com que eu tivesse sucesso. Mas meu pai tinha uma visão meio instrumentalizadora da educação em mim. E aí eu penso que ele queria muito que eu tivesse também uma postura transformadora do meu redor, do meu entorno. E isso fica muito leve para mim, especialmente quando eu vejo que está acontecendo, né? Hoje eu tenho um projeto social de educação em direitos e fraternidade nas escolas públicas de 6 estados no Brasil. Tenho um projeto que eu sou cofundador, que é o Encontro Nacional dos Juízes e Juízas Negros, que congrega juízes do Brasil inteiro, não só juízes negros, mas também outros juízes que estão preocupados com a discriminação. Então, eu acho que meu pai, ele me passou isso e eu canalizo essa energia para essas coisas que acabam... E tem agora o Turminha do Bem e a obra Fabinho, da Roça aos Tribunais, que é também, com certeza, um sonho dele nesse sentido de transformar o entorno. E essa coisa, essa transformação, essa continuidade ficou muito leve, né? Mas, assim, eu honro muito a minha mãe, que me acompanha até hoje, que essa construção do sonho de juiz foi toda ela que protagonizou, ela que suportou todas essas angústias, porque é uma coisa que hoje eu me deparo muito, são com pais e mães me encontrando e dizendo, olha, eu fico feliz porque agora a nossa família não vai sofrer tanto com as angústias de ver o meu filho sonhando e às vezes a gente achando que não é possível, porque agora a gente sabe que é possível. E eu vejo isso na minha mãe, né, que a minha mãe, ela sofreu muito, porque ela ficava muito tensa, ela, meu Deus do céu, esse sonho é muito maior do que aquilo que a gente poderia pensar, esse sonho é muito improvável, mas ela estava lá, né, inabalavelmente, durante, eu costumo dizer, com 15 anos eu decidi ser juiz. Com 15 anos, a gente nem sabia bem o que era isso. E 12 anos depois eu estava tomando posse. Então, e ela estava lá o tempo todo. Uma trajetória muito rápida. Né? Dos 15, né? Comecei com 15, aos 27 estava tomando posse. Muito rápida, pensando do ponto de vista da cronologia, disso que a gente fala, do desafio que é uma aprovação num concurso público, no judiciário, num dos concursos mais concorridos do país no Distrito Federal, né? Mas é claro, para você que enfrentou o dia a dia desses 10 anos aí de luta, sem dúvida, não foram fáceis. Exatamente. E foi porque eu, saindo dessa escola pública rural, eu fui para a escola pública na cidade, foi quando meu pai faleceu, e a gente continua sem muito acessos, né? A escola pública, na época, ainda tinha muita dificuldade, ainda tem. Depois eu segui para a universidade pública, e aí, e formatando... Isso tudo aqui em Mato Grosso do Sul? Tudo em Mato Grosso do Sul. Eu estudei em Paranaíba, fiz a Universidade Estadual de Paranaíba. Eu nasci em Paranaíba, fui para Chapadão do Sul, fiz todo o ensino fundamental, ensino médio no Chapadão do Sul, voltei para Paranaíba e estudei na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, recém-instalada, então ainda tinha muitas dificuldades ali, mas foi uma universidade que eu costumo ser... Aliás, eu sou muito grato e eu vou todo ano em Paranaíba devolver um pouco disso, porque é uma universidade que nos ensinou a pescar, uma universidade que nos ensinou a ver o futuro, né? E eu saí de lá, me formei e fui para Brasília. E cheguei em Brasília e sentei nos cursos preparatórios onde as pessoas já estavam... Num outro nível. Numa estrada já bem mais pavimentada. E mesmo assim, eu segui disputando e deu certo. Que legal, viu? É muito lindo de ouvir a sua história, né? E sentir que você tem realmente esse sentimento transformador e que isso possa, né, transparecer também, que as pessoas tenham isso como referência, como exemplo, né? A gente tem aqui algumas imagens do livro e eu queria que você me contasse mais, então, sobre esse box, né? O livro ele é composto não só pelo enredo da sua história, e sendo entregue, então, para uma instituição social. O que mais tem nesse box do livro? Esse box tem... Mas antes, o livro é uma história real, é todo. E tem essa ilustração do Alex Samur, que é incrível. Sim. A próxima página é a página que eu mais gosto. Isso aí é a coisa mais linda que tem, incrível. E o Alex, isso aí não é Canva, não é nada. Isso aí é ilustração de verdade mesmo. Ele foi à França aprender essa técnica bem especial. E também tem que dizer que, além desse livro... Você gostou do Fabinho? Adorei. E olha que incrível que pareça, que o Alex não viu foto nem nada, mas é a cara do meu filho. É mesmo? É a cara do meu filho. E aí, junto com esse livro, que tem... Esse aí, é o livro azulzinho, ele é para o Fundamental 1.
Tem um outro, que é um amarelinho, que é para o infantil, num formato um pouquinho Vocês diferente. nivelaram, então, Tem, ainda tem. por faixa etária, Isso. por educação. Que legal. E deve sair logo, se Deus quiser, o Fabinho 3, que é para o Fundamental 2. Que Junto vem esse tabuleiro, Aham. tabuleiro que é com a história da fazenda, e tem um joguinho maravilhoso. Temos também esse caderno de atividades que vai sair, vai sair como livrinho, todo bonito. Tem atividades para os meninos, assim, um monte de atividades, tudo baseado no livro. A gente tem um jogo de cartas, que é muito sensacional. Tem o Pipidu, que é um jogo em espanhol, que é muito divertido, e ele vem para as crianças testarem não só o conhecimento, mas memória, um joguinho de carta muito legal. E esse box todo, esse projeto todo, ele faz parte, então, desse Trilhas da Igualdade. Então, é um projeto de educação para as relações étnico-raciais, e aí vem esse box, esse monte de coisa, para as escolas. Para as escolas. A gente teve essa semana lá na Fundação, no Educandário, Chasing, né, que fica aqui no Mero Rush, e fizemos lá a entrega para os meninos, com um lançamento só para eles, com muita brincadeira, e eles vão fazer agora o box do livro, então eles vão ter uma leitura compartilhada, né? Tem escolas fazendo. Esses dias eu fui participar, foi muito lindo isso. Esses dias fizeram uma roda de leitura e a contadora de história me chamou e eu tive lá no final da contagem de história, eu apareci e eles ficaram maravilhosos. Então a gente está andando agora no Brasil, eu fui em Cáceres recentemente também, foi maravilhoso, assim, como as crianças têm recebido o livro. Que demais, né? E quem ficou interessado, de repente as escolas que desejarem ter essa obra, né? E não só a obra, todo o projeto a ser desenvolvido, porque com o box é possível fazer outras dinâmicas também, né? Muitas coisas. Como é que as pessoas podem ter acesso? Tá no site Turminha do Bem, tem as redes sociais, Editora Turminha do Bem no Instagram, tá no 67993528448, né? Tem aqui também. Mas tem o site também da Turminha do Bem. E aí é só entrar em contato que eles estão levando o livro para tudo quanto é canto. Eu sei que nós já estamos no Rio Grande do Sul. Essa semana estamos indo para Macapá. Brasília teve um lançamento maravilhoso. Passamos por Chapadão, já fomos para Paranaíba. Então, tá chegando em tudo quanto é canto do Brasil. Fábio, além dessa trajetória lindíssima, né, de você já estar, né, juiz do Tribunal do Distrito Federal, você também tem uma função importantíssima como juiz auxiliar de um ministro do STF, né? Como foi essa trajetória também? Como você avalia hoje a sua trajetória de vida? Eu fico feliz demais, né? É uma trajetória que ela é improvável, mas a Bíblia diz que os homens são improváveis. Os homens de Deus são também improváveis. Porque da onde eu saí, eu fico pensando, né? Há 20 anos eu estava saindo daqui. Né? 21 anos eu estava saindo daqui técnico bancário. 3 anos depois, eu saí de técnico bancário e virei juiz no TJDFT. E aí eu fui presidente da associação. Em 2020, eu recebi o convite para ir ao gabinete do ministro Edson Fachin. E lá ele me convidando para trabalhar como um juiz auxiliar ou juiz instrutor. O que faz um juiz auxiliar? Bom, o ministro é uma pessoa só e tem milhões de processos lá para analisar. E ele tem, então, cada ministro do Supremo tem 3 juízes que o auxiliam. Precisa de uma equipe, né, para ajudá-lo. E para coordenar essa equipe, para ajudar o ministro a pensar, para construir e refletir sobre uma série de coisas, cada ministro tem 3 juízes para auxiliar, cada ministro lá do Supremo. E para mim é uma alegria muito grande. Nós somos hoje 18.790 juízes. Né? No Supremo tem 35 juízes. Eu sou um desses 35 juízes que estão lá e vivendo uma experiência incrível, que é, primeiro, auxiliando o juiz da Suprema Corte do meu país, que agora, por sinal, é vice-presidente do Supremo, e que me permite construir coisas ali, né? Que permite participar, que permite aprender muito. Então, a gente pensa as questões jurídicas que envolvem o trabalho do ministro ali no dia a dia, e eu tô lá no meio disso. Então, para mim, é uma honra incrível, uma honra maravilhosa, especialmente porque o ministro permite um diálogo, permite uma interlocução, permite que essa minha trajetória seja posta ali para a gente conhecer também esse Brasil, conhecer esse interior de Mato Grosso do Sul. O ministro esteve em Mato Grosso do Sul esse ano 2 vezes e eu tive a oportunidade de trazer para ele, olha, isso aqui é o Brasil, isso aqui é aquilo que a gente chama assim, né?
muitas coisas ricas que a gente tem aqui no nosso estado. É um Brasil é um estado cheio de coisas para contribuir. Então é uma alegria enorme. Bom, eu tô assim, encantada de conhecer a sua história pessoalmente. Já, inclusive, tinha ouvido falar, a nossa correspondente em Paranaíba, a Thalita Matsushita, já tinha falado, inclusive, do lançamento deste projeto, desta obra literária, né? E agora ter você aqui no nosso estúdio, escutando de você esse depoimento, a gente fica cada vez mais encantado e com esperança, realmente, né? De que todo mundo, independente dos desafios, né? E aí muita gente ainda vai falar assim, não, mas o doutor Fábio deve ser diferenciado, deve ser aquele estudante que aprende fácil. É por aí? Não, não é. Claro que disciplina é fundamental. Fundamental. A disciplina. Acho que as pessoas precisam de disciplina. Né? O tempo, cada um vai fazer o seu, a receita, a cada sua um vai fazer. trajetória. Agora, disciplina, acho que é a única receita. A chave. É a chave. É isso. Muito obrigada. Nós conversamos com o juiz do Tribunal do Distrito Federal, juiz auxiliar do ministro Edson Fachin, no Supremo Tribunal Federal, Fábio Francisco Esteves, e que para nós é um orgulho dizer que é sul-mato-grossense, de Paranaíba, viveu em Chapadão do Sul e, olha, ganhou o nosso Brasilzão hoje. Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Hora da gente fazer um intervalo e a gente volta já. Ei, você! Tem contas de luz atrasadas e quer deixar as dívidas no passado?